Saudações, pessoal! Tudo bem? Aqui, professor e também aluno, Antônio Márcio, disciplina de introdução à álgebra linear, com respeito ao capítulo 4, recentemente, semana anterior, maravilhosamente discutido pela professora Débora Lopes. E minha atribuição na semana, a qual não pude estar presencialmente, mas vou mandar minha contribuição, fiquei com a questão 2.7, capítulo 4 do livro do Ábramo e da Cecília, ok? Bom, e aí, com base nesse meu objetivo, que é transmitir a resolução deste exercício, estou aqui gravando essa deliciosa aula. Vamos embora. Então, questão 2.7, vamos à leitura. Em seguida, resolveremos os itens A e B. Esta questão eu escolhi, ela era a última da sessão de exercícios, sessão 2 do capítulo 4, ok? Então, o que diz para a gente a questão, tá? Para dois planos, vou marcar aqui, ó. Para dois planos, este primeiro plano, uma equação típica do plano, uma equação cartesiana do plano, como a gente estudou já anteriormente lá em geometria analítica e vetores. Aqui agora vamos desenvolver uma resolução com um tratamento mais ligado à álgebra linear. Então, temos esse primeiro plano, com coeficientes em x, y, z, a índice 1, b índice 1, c índice 1, tá? Isto é, as coordenadas do vetor normal deste plano, mas uma constante, d1 igual a zero. O outro plano que nós temos, similar ao primeiro, de novo, equação cartesiana do plano, agora com coeficientes em a índice 2, b índice 2, c índice 2, mais o termo independente das variáveis d índice 2. Aqui eu teria um vetor normal com coordenadas a índice 2, b índice 2, c índice 2, beleza? Vamos aqui, para facilitar também nossa resolução, denotar esses planos por uma letra, beleza? Daqui a pouco a gente vai para os itens e resolveremos eles. E é interessante nomearmos, vamos denotá-los por uma letra, e aí fica fácil na escrita durante a demonstração que será realizada aqui, tá? Π1, beleza? E, por outro lado, vamos chamar aqui nosso outro plano cuja equação está exposta aí em tela, vamos chamá-lo de Π2. Inclusive, como durante o conteúdo do capítulo, os autores costumavam nomear planos, ok? Π índice 1, Π índice 2, etc. Para a equação cartesiana de um plano, beleza? Vamos embora, então, à resolução. Depois que a gente tem o anúncio dessas equações cartesianas, desses planos, o que é que a gente tem mais? O que é que a gente tem que fazer, né? Ok. Mostre que as seguintes relações, logo abaixo, são condições necessárias e suficientes para, item A, paralelismo, se somente se, já que a condição necessária e suficiente, se somente se, haverá paralelismo entre esses planos, se somente se, continua a leitura, existir um escalar, uma constante k não nula, tal que cada coeficientezinho do vetor normal do primeiro plano é um múltiplo de cada correspondente coeficientezinho do vetor normal do segundo plano. Isto é, o vetor normal do primeiro plano, π1, ele é LD com o vetor normal do outro plano, a consequência aqui. Beleza? Muito bem, e para o item B, deixa eu tirar aqui esse sublinhado, para o item B, haverá coincidência entre os planos π1 e π2? Se somente se existir um K, um escalar não nulo, tal que haverá o fato dos vetores normais entre os planos serem LD com um acréscimo. Com um acréscimo. O termo constante em cada equação, independente das incógnitas, também múltiplos entre si. Beleza? Com esse mesmo casinho aqui não nulo sendo o fator de multiplicidade. Muito bem, então vamos demonstrar aqui o item A, em seguida o item B. Temos que demonstrar de fato um se somente se, conforme o enunciado do problema, e vocês perceberão que tanto para o item A quanto para o B, a cada implicação da esquerda para a direita, ela é naturalmente retornada da direita para a esquerda, tá? Então, usando todos os aspectos teóricos que estão no capítulo 4 do livro já aqui mencionado, eu irei seguir já desenvolvendo um se somente se e comentando a operação reversa, a implicação reversa, a recíproca, como naturalmente obtida dali. E assim ganhamos tempo. E já vou com se somente se aqui, tá? Muito top. Vamos lá. Item A. Então, resolução aqui, ó. Item A. Peraí.
Paralelismo, se somente se o restante do que está escrito nesse item A. Mas vamos lá. Se há paralelismo entre π1 e π2, o que é que eu tenho de resultados teóricos outra hora? O que é que eu tenho de resultados? O que é que eu tenho de resultados teóricos outrora para serem usados agora como argumentos? Então vamos lá, né? π1 paralelo aqui, ó, a π2. Isso vai acontecer como? Se somente se o vetor normal do primeiro plano π1, ok? E o vetor normal do segundo plano π2, se eles são como? Se somente se N1 e N2 são LD. Prontíssimo. Veja que é naturalmente a implicação voltando, a implicação enquanto recíproca, naturalmente exibida. Então a gente ganha tempo já seguindo com um se somente se poderoso aqui, que é o que a gente deve mostrar, tá? Vamos lá. Quando isso acontece, baixar aqui um pouquinho minha tela, consequência, venha. Logo, peraí. Se os vetores normais desses planos são LD, linearmente dependentes, conclusão, logo, existe uma constante, um escalar qualquer, ok? Pertencente aos reais, qualquer número real, exceto não nulo, né? Aí, em muitos livros, a gente usa para retirar um elemento nulo do conjunto, o asterisco, como eu coloquei aqui, ou, em nível mais rigoroso, muitas vezes, aquela barra invertida, retirando o conjunto unitário formado apenas pelo valor nulo. Tá? Então, indicando que K, qualquer número real, um escalar qualquer, é não nulo, ok? Se eu pensasse aqui em qualquer outro conjunto possível, como os complexos, mesma ideia, tá? Retiraria aí o valor nulo, um escalar qualquer não nulo, beleza? E existe em que sentido? Opa, tá o quê? Venha comigo. Tá o quê? O que vai acontecer com N1 e o meu N2? N1 é igual a esse escalar no N2. Mas veja, N1 ser igual a K vezes N2 quer dizer o quê? Ou seja, N1 igual a K vezes N2, se somente se cada coordenada do vetor normal do primeiro plano é múltipla de cada coordenada do vetor normal do segundo plano. Beleza? Então, se N1, vetor normal, lá no plano π1, representa aqui para a gente o vetor de coordenadas A1, B1, C1, e para o N2 eu tenho A2, B2, C2, respectivamente, com operação usual de multiplicação por escalar, o que teremos? O meu A1 igual a K vezes A2, baixa aqui comigo, B1, K vezes B2, e o meu C1, K vezes C2. Aí você volta comigo aqui rapidinho, volta comigo. Olá, o item A. Olá, o item A. O finalzinho desse fecho aqui, ó. A1 múltiplo com respeito a A2, o B1 múltiplo com respeito a B2 e o C1 múltiplo com respeito a C2. Baixando, observe que fizemos um argumento já direto com as condições. Necessária e suficiente. Dizer que eu tenho duas afirmações e que devo mostrar que essas afirmações são condições necessárias e suficientes é mostrar que um lado, se somente se, o outro. Então, eu tenho se então no sentido esquerda-direita e se então retomando, tá? A recíproca, ela é válida. E dá pra gente desenvolver aqui numa boa, já com se somente se, com desfecho de ida e de volta com a implicação. Faz o print do item A, fez o print? 3, 2, 1. Tela apagando para começar o item B. Tcharam! Para o item B, conforme o contexto do exercício, mais uma vez, 2 blocos de afirmação, em que eu quero mostrar que eu tenho entre eles condição necessária e condição suficiente. Ou seja, para o item B, haverá coincidência entre os planos π1 e π2, se somente se existir um escalar K diferente de zero, tá ok? Eu tenho essa multiplicidade entre os vetores normais de cada plano, beleza? Eles são LD. Só que agora, na coincidência, tem um acréscimo. Olha que massa! Os termos constantes independentes das variáveis
também como múltiplos escalares. Beleza? Então vamos embora, né, aqui desenvolver mais o item B. Olha que interessante, né? Quando é que eu posso falar que dois planos irão coincidir? Usando, inclusive, a proposição 4.2.2, ela traz lá uma sequência de itens e fala sobre a coincidência ocorrer como? Quando eu pego a interseção entre os planos e essa interseção dá o primeiro ou o segundo plano. Se eu pegar a interseção entre dois planos e haverá coincidência, levantando essa consideração, o que significa dizer que essa interseção resulta ou no primeiro ou no segundo. Pode resultar em um e outro, porque há coincidência. Então vamos partir disso daí deliciosamente com o nosso se somente se avançando ao longo da resolução. Beleza? Vamos embora. Então, ó, nosso P1 e P2, eles coincidem se a interseção entre eles resultar em quem? Em um, mas também no outro. Partindo da coincidência lá, eles coincidem, interseção dá um, mas também pode dar o outro, a coincidência entre eles. E isso acontece em que contexto para que eu tenha consequências? Quais consequências eu teria a partir deste contexto? Opa, isso ocorre se somente se, mais uma vez, nosso vetor normal para o primeiro plano, bem como para o segundo, são LD. Agora, segure. O fato de coincidir quer dizer que eu tenho o vetor normal do P1, bem como do P2, sendo LD. Não é ainda tudo. Essa é uma parte de consequência no se somente se que eu posso afirmar. Lembre que o fato de N1, vetor normal do primeiro plano, bem como N2, vetor normal do segundo plano, serem LD, eles serem LD traz quais consequências? Pode haver paralelismo, a gente já demonstrou isso no item A, e pode haver coincidência. O que vai diferir de ser paralelo para ser coincidente, exatamente esse carinha D1, D2, que são os escalares, os termos constantes que aparecem na equação cartesiana de um plano, que não depende das variáveis lá do nosso plano bonitinho. Então, esse somente se não para aqui. Ó, esse somente se ocorre, de fato, eu tenho esses vetores normais sendo LD, e o que mais teria de consequências? E, além disso, e o quê? Se um ponto, olha agora, um ponto qualquer de coordenadas x0, y0, z0 pertencer a um plano, P1, note que o somente se não pode parar em N1, N2, sendo somente LD. Se eu parasse aqui, eu estou no caso do paralelismo. No caso de coincidência, vai para a teoria, revisa a teoria e lembra de onde partir. Aqui mostrei para vocês. Interseção tem que dar um, mas também pode dar o outro. Igualado aí bonitinho. Se somente se, os vetores normais são LD. E se eu tomar um ponto qualquer pertencente a P1, o que significa? Vírgula. Esse ponto P, de coordenadas quaisquer, também pertence a P2. Maravilha isso, né? Vou colocar um ponto aqui agora. Ó. Veja que, diferente do caso do paralelismo, eu não poderia dizer isso. Teoricamente falando, usando o aspecto de definições de posições relativas entre essas entidades geométricas, dizer que planos são paralelos é exatamente dizer o contrário nesse contexto de ponto. Se planos são paralelos, um ponto qualquer que pertença a um não irá pertencer ao outro, pois eles nunca têm interseção. Tá? A interseção é vazia. Aqui, o contrário. Se eu pegar um ponto qualquer que pertença a P1, vírgula, isso quer dizer o quê? Que esse ponto também pertence a P2. Então, a coincidência, se somente se, N1, N2, vetores normais para os planos P1 e P2, respectivamente, são LD, e um ponto qualquer de um plano é também esse ponto no outro. E aí, quais consequências vêm disso? Venha comigo. Logo, o que é que eu posso ter? Essa parte agora inicial semelhante ao item A, tá? Logo, existe um K, de novo, né, que pertença lá a um conjunto válido de números específicos que não podem ser o zero. Beleza, delicioso, tá? Tá o quê? Venha comigo. Tá o quê? O que vai acontecer? Meu vetor N1, ele é um múltiplo escalar do meu vetor N2. Mas isso ocorre quando? Vou botar logo aqui o se somente se, ó.
Isso ocorre se somente se você tiver lá o seu A1 igual ao K vezes A2. O que mais? Desça comigo. Seu B1 igual a K vezes B2. E o seu C1 igual a esse K vezes C2. Perfeito. Já temos aí o trânsito do se somente se nos dois blocos de afirmação. Coincidência, se somente se, toda aquela carga do K com a multiplicidade dos vetores normais de cada plano. Agora falta você encaixar o termo independente, a parte constante da equação cartesiana do plano, independente das variáveis, das incógnitas. E veja que lindo que vai acontecer aqui agora. Você usa a primeira parte do se somente se da consequência inicialmente desenvolvida na resolução. Agora eu vou trabalhar com quem? Agora eu vou trabalhar com quem? Com o fato de um ponto P qualquer que pertença a um plano que coincide com outro, então esse ponto P qualquer também pertencerá a outro plano. Vamos usar agora esse lindo fato aqui com os nobres. Aí desço aqui um pouquinho rapidinho. Ó. Ora, se aquele ponto, vamos voltar para a cor verde aqui rapidinho. Se aquele ponto P pertence a P1, volta comigo. Lá nosso ponto P de coordenadas x0, y0, z0, um ponto qualquer, tá? Que pertence lá ao P1. Se ele pertence ao P1, isso ocorre quando? Se somente se, e detalhe, eu voltei para a cor roxa rapidinho, tá? Para pegar agora outra parte lá da consequência inicial do se somente se, beleza? Então, primeira parte verde, agora roxinha, fica bem didático, ok? Terminei com ponto verde aqui em cima e inicio com a cor roxinha para vocês. Então, se somente se vai acontecer, desça comigo. Vamos pro lado, né? Tem espaço aqui pro lado ainda. Eu pego lá meu plano, A1 vezes x0, coloco o ponto sobre a equação cartesiana que deverá satisfazê-la, evidente, já que é um ponto qualquer que pertence a esse plano. Tá? Então, meu B1, y0 mais C1, Z0, mais D1, tudo isso dando zero. Mas para tudo. Espera lá. Lembre que isso vai acontecer tanto para P1 como para P2. Beleza? Então venha comigo, ó, aqui embaixo agora. E esse mesmo ponto, por pertencer a P1, pertence também a P2. Mas se pertence a P2, o que acontece? Isso ocorre se somente se A2x0 mais B2y0 mais C2 Z0, colocando as coordenadas do ponto. Veja, é um ponto qualquer, genérico. Então vale aqui na demonstração, numa boa. Mais meu D2 dando zero. Você tem aí duas equações, beleza? Ambas dando zero. E você já está aqui o quê? Pensando em fazer o quê? Como é que eu chego em D1 como múltiplo escalar de D2? Eu posso igualar essas equações. Primeiro pensamento. Outra coisa que eu posso fazer, lembre que vai existir um K diferente de zero aí. Há um K diferente de zero aí que você já viu na primeira consequência do se somente se. Então, se eu sei que tem esse K aí bonitão, deixa eu reduzir rapidinho aqui minha imagem para começar a escrever aqui embaixo. Do K anterior, já anunciado, consequência teórica direta lá, com o nosso se somente se, para tudo. Então, o que você está pensando? Se eu conseguir relacionar, como já tenho antes essa consequência, o A1 com KA2, o B1 com KB2, o C1 com KC2, e chegue em D1 igual ao KD2. Então, pego aqui nessa segunda equação, não irei modificar em nada a sua equivalência, ó, vem aqui para o lado rapidinho, pego a segunda equação e multiplico-a por esse K. Eu já sei que esse K é distinto de zero, ele foi anunciado anteriormente. Multiplico ambos os membros para ficar aqui e especificamente na segunda equação, porque aí quando eu igualar elas duas, pois ambas vão dar igual a zero, eu tenho uma conclusão deliciosa do fato de P, que pertence a um plano, pertencerá ao outro, se somente se eles estão coincidindo. Tá? Então, como eu vou ficar aqui com minha estrutura, vou descer aqui, vamos descer na cor roxinha. Minha estrutura fica lá no meu se somente se, primeira equação, D1 igual a zero. E a minha de baixo, eu fico com K D2 igual a zero. Beleza? Top! Agora iguale ambos igual a zero. Ambos resultando em zero. Opa! Olha meu se somente delicioso. Condição necessária e suficiente. O meu A1, X0 mais B1, Y0 mais C1, Z0, mais D1, igualado bonitão
ao K, A2, X0 e vai. Aqui você já compreendeu tudo. K, B2, Y0, vamos aqui um pouco para o lado. Deixa eu tirar um pouco o zoom do meu OneNote e vai ficar bem panorâmica a sua visão. Mais K, K2, KB2, KC2, X0, Y0, Z0, mais D2. E aí? Vai ter como simplificar isso tudo? Deliciosamente. A primeira parte da estrutura do se somente se, que você já obteve. O A1, ele é igual ao K vezes A2. N1 e N2 são LD. N1 e N2 são LD. O B1 é o mesmo que KB2. O C1 é o mesmo que KC2. Então, eu tenho 3 parcelas do primeiro membro que coincidem com 3 no segundo. Tchau. Tchau. E tome, tchau e tchau. Lembrando aí daquele velho meme do tome, tchau, 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 cancelando os caras aí, tá? E aí, finalizo como? Olha que delícia. Meu se somente se, D1 fica resultando realmente nesse KD2, nosso K lindo lá distinto de zero. E fechamos assim nosso item B. Forte abraço!